debate da TV Giro News e nele vamos discutir a eficiência da TV enquanto ferramenta de merchandising no ponto de venda. E para isso, estamos aqui com Ricardo Pastore, que é coordenador do Núcleo de Varejo da ESPM, professor em cursos de MBA e tem mais de 25 anos de experiência profissional em grandes empresas. Estamos aqui também com Ronald Pitt, que é diretor do Comitê de Digital Signage da Popeye Brasil e também já foi presidente da entidade. Seguindo o exemplo de algumas tendências internacionais, várias lojas de supermercados aqui no Brasil têm adotado o uso de televisores no ponto de venda. A nossa equipe realizou uma pesquisa de observação em alguns desses supermercados e constatou que nenhum consumidor para assistir ou ouvir as informações desses televisores espalhados pela loja. Ricardo, eu gostaria de saber quais as dificuldades com essa ação. O que há de errado? Seria o posicionamento, a exposição desses aparelhos ou simplesmente a programação que não atrai o consumidor? Eu queria abordar ou já fazer a primeira crítica no aspecto conceitual, né? Eu acho que o veículo de comunicação hoje, com a tecnologia disponível, ele deve permitir a interatividade, né? Então, o que nós temos hoje no ponto de venda é uma repetição do que acontece dentro de casa, ou seja, uma mídia de interrupção, né? Eu acho que a proposta deveria ser outra. Eu acho que essa mídia deveria ser interativa e proporcionar ao cliente dos supermercados, né, a manifestação da sua opinião, enfim, eu acho que de alguma maneira ele deve intervir nessa comunicação. Ronald, como que o supermercado pode usar esse aparelho a favor da própria loja? Bom, eu queria pontuar duas coisas. Primeiro, com relação à pergunta que você fez para o Ricardo, existe uma série de erros conceituais, sim. Eu acho que, primeiro, a questão do posicionamento das telas, quer dizer, por uma questão de ergonomia, as pessoas não olham, porque antropologicamente você olha para o chão quando você anda. Por quê? Para você, isso é uma coisa do ser humano. Então, já foram feitos estudos de ponto de venda onde as pessoas olham do nível dos olhos para baixo. Então, o posicionamento das telas alto, ele dificulta a pessoa de olhar uma tela. Na verdade, isso não é um movimento natural. O segundo erro que eu acho que está sendo cometido é com relação ao conteúdo, quer dizer, o que se passa. Porque, na verdade, a tela é simplesmente o hardware, é uma técnica. O que realmente importa é o conteúdo que está sendo colocado ali. Então, eu acho que existe uma falha dos comunicadores que desenvolvem conteúdo para ponto de venda, de pensarem como ponto de venda. Aquilo é uma ferramenta de abordagem, essencialmente é uma ferramenta vendedora. Então, respondendo a sua segunda pergunta, eu te diria assim, o varejista ele deve usar isso como um promotor eletrônico ou como um tabloide eletrônico. Alguma coisa que possa passar informação útil para o consumidor, de promoções, de ofertas, produtos que ele queira impulsionar, né? E está tendo muito peso na questão da mídia, ou seja, do novo espaço, da nova mídia, sendo que isso realmente é uma ferramenta promocional extremamente poderosa e que poderia estar convertendo vendas tanto para o varejista quanto para os anunciantes que estão ali. Seguindo ao nosso tema do debate sobre TV como ferramenta de merchandising no ponto de venda, eu gostaria de saber agora se fizesse, por exemplo, ao invés de uma programação aberta para todos os setores do supermercado, se fizesse, ao invés disso, um programa segmentado para cada setor. Por exemplo, a área de biscoitos, fizer uma promoção especial na televisão para aquela área. Isso seria o ideal? O conceito de TV ele tem que ser eliminado. Quando você fala em ponto de venda, aquilo é uma ferramenta, novamente, só que é uma ferramenta de impacto. Então o conteúdo que você passa no que você chama de TV de ponto de venda tem que ser uma coisa para vender, até porque o ato de compra do consumidor, quando você está numa categoria no supermercado, você não passa mais do que 12 segundos ali. Então a tua comunicação tem que ser muito rápida, muito dinâmica, ela tem que passar informação rapidamente e de preferência de impulsão, ou seja, leve esse produto. Então, em sinalização digital, a gente fala de levar o consumidor à ação. Então, toda a informação que é colocada ali é para levar o consumidor à ação. Então, posicionamento é importante. Conteúdo é super importante. Essa mídia, né, ela provoca, então, ela pode provocar uma reação imediata nas vendas,
mas eu tenho dúvida quanto à sua sustentação, né? Então o cliente ele aceita aquela sugestão, realiza a compra, mas ele nem sempre repete isso. Eu queria fazer um comentário com relação a isso. Algumas categorias elas têm muita eficiência. Quando você coloca um monitor desse no ponto de venda, você tem um aumento de vendas espetacular. Se você coloca, por exemplo, em cosméticos, os números que a gente tem de um teste que foi feito é alguma coisa como 260% de incremento de venda. Eu também, eu tenho dados de acima até de 300%. Não é? Isso então, são números incríveis. Quer dizer, se você pega numa categoria como refrigerante, você consegue aumentar 88%. Quer dizer, imagine o que não significa para um fabricante de bebida aumentar 88% a venda dele. Quer dizer, como o volume é muito alto, justifica até o emprego de uma mídia como essa. Não perca no próximo bloco a continuação do debate. Estamos falando sobre a TV como ferramenta de merchandising no ponto de venda.